A Torre de Babel. Vem cá que eu vou te contar. Quando Deus criou o mundo, havia apenas uma língua, um só jeito de falar. Certa vez, uns homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e se fixaram ali. Um dia, eles falaram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. É que eles tiveram uma brilhante ideia de fazer o seguinte. Eles disseram que iriam construir uma torre que chegasse aos céus. Assim, o nome deles seria famoso e eles não seriam espalhados pela face da terra. E com isso, o Senhor desceu para ver a torre, ver o que eles estavam fazendo ali na terra. E o Senhor, olhando, vendo tudo aquilo, ele falou: até hoje há uma só língua, há um só jeito de falar, e eles acabaram construindo isso, pois a partir de agora vamos confundir as suas línguas para que eles não consigam se comunicar. E a partir daí, cada um começou a falar um idioma diferente. Um pedia uma coisa, o outro entendia outra coisa, ou o outro nem entendia, não conseguiam se comunicar, não deram certo, e o resultado de tudo isso, acabaram se espalhando pelas terras, e aí começaram a surgir mais povoados, com línguas diferentes, com jeitos diferentes, todo o oposto do que eles queriam, né? Que era se unir, ser glorificados, chegar até o céu, ter a fama, o sucesso, o poder, a glória, né? Uma glória que é de Deus. Assim o Senhor dispersou eles por toda a terra e eles pararam de construir a cidade e nomeou a Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e eles foram espalhados por toda a terra. A gente aprende com essa história que com Deus não se brinca. Não há essa de querer crescer e ser maior que Deus. Na cabeça deles, eles iam conseguir construir uma torre que levasse aos céus. E assim, quando Deus olhou, Deus sabia que eles não iam conseguir, mas Deus viu a intenção deles, o coração deles, o desejo do coração deles era realmente chegar nos céus, era ter fama, glória, né, ali serem respeitados, uma coisa que Deus não aprova. A gente entende com essa lição, com a Torre de Babel, que a gente deve sempre obedecer a Deus, entender que Deus é soberano, Deus é poderoso e Deus, ele é autoridade, ele é acima, Deus é supremo, Deus é poder e glória. Então, assim, com essa história a gente entende a grandiosidade do Senhor, a divindade dele. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo, fique com Deus. A Torre de Babel. Vem cá que eu vou te contar. Quando Deus criou o mundo, havia apenas uma língua, um só jeito de falar. Certa vez, uns homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e se fixaram ali. Um dia, eles falaram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. É que eles tiveram uma brilhante ideia de fazer o seguinte. Eles disseram que iriam construir uma torre que chegasse aos céus. Assim, o nome deles seria famoso e eles não seriam espalhados pela face da terra. E com isso, o Senhor desceu para ver a torre, ver o que eles estavam fazendo ali na terra. E o Senhor, olhando, vendo tudo aquilo, ele falou: até hoje há uma só língua, há um só jeito de falar, e eles acabaram construindo isso, pois a partir de agora vamos confundir as suas línguas para que eles não consigam se comunicar. E a partir daí, cada um começou a falar um idioma diferente. Um pedia uma coisa, o outro entendia outra coisa, ou o outro nem entendia, não conseguiam se comunicar, não deram certo, e o resultado de tudo isso, acabaram se espalhando pelas terras, e aí começaram a surgir mais povoados, com línguas diferentes, com jeitos diferentes, todo o oposto do que eles queriam, né? Que era se unir, ser glorificados, chegar até o céu, ter a fama, o sucesso, o poder, a glória, né? Uma glória que é de Deus. Assim o Senhor dispersou eles por toda a terra e eles pararam de construir a cidade e nomeou a Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e eles foram espalhados por toda a terra. A gente aprende com essa história que com Deus não se brinca. Não há essa de querer crescer e ser maior que Deus. Na cabeça deles, eles iam conseguir construir uma torre que levasse aos céus. E assim, quando Deus olhou, Deus sabia que eles não iam conseguir, mas Deus viu a intenção deles, o coração deles, o desejo do coração deles era realmente chegar nos céus, era ter fama, glória, né, ali serem respeitados, uma coisa que Deus não aprova. A gente entende com essa lição, com a Torre de Babel, que a gente deve sempre obedecer a Deus, entender que Deus é soberano, Deus é poderoso e Deus, ele é autoridade, ele é acima, Deus é supremo, Deus é poder e glória. Então, assim, com essa história a gente entende a grandiosidade do Senhor, a divindade dele. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo, fique com Deus.